Olá, pensadores! Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa mentoria. Aqui, nesse tempo que nós temos, é para discorrer sobre algum assunto que você vai encontrar o texto lá na plataforma. Então, aquilo que nós falarmos aqui, você identifica o título do vídeo e você procura o texto lá na plataforma relacionado ao que nós vamos falar aqui, tá bom? Hoje eu quero trazer para você também uma reflexão, porque algumas pessoas, ao longo dos meus cursos de discipulado, me perguntam qual é a forma correta de sujeição, né? O termo sujeição, o termo honrar, o termo estar sobre ou sob, né? Sob autoridade. E isso é algo que realmente a gente precisa admitir que é um pouco complexo falar sobre esse assunto, porque existem exageros para ambos os lados. Tanto para o que eu costumo chamar de anarquia, que é ausência completa de governo, e hierarquia com abuso de autoridade, onde algumas lideranças elas entendem que exercer autoridade é governar sobre a vida da pessoa, impedindo que a pessoa tenha autonomia de decisões, por exemplo, na vida pessoal, no casamento, na criação dos filhos, nas decisões financeiras, né? O que eu vou passar aqui para vocês é como eu entendo, como eu vejo que é saudável, baseado em quê? Baseado em famílias saudáveis e igrejas saudáveis. Por que não na Bíblia? Porque tanto as pessoas que exercem ausência de governo, como as pessoas que exercem abuso de autoridade, elas usam a Bíblia para se justificar. Elas interpretam o texto segundo aquilo que elas enxergam. Por exemplo, elas pegam textos que falam sobre autoridade e com uma mentalidade, às vezes, de controle, elas acabam justificando os excessos biblicamente. As pessoas que não se sujeitam a nada nem a ninguém, quando eu digo nada é porque às vezes a autossuficiência de alguns perfis, né, de pessoas, elas são tão autossuficientes que elas têm dificuldade de relacionar com pessoas que em algum momento têm a necessidade de instruir, de corrigir, né? Elas têm dificuldade com isso por feridas. Então é uma postura defensiva, é uma atitude defensiva. Eu falei no outro vídeo, provavelmente quem está assistindo esse já deve ter assistido, que segundo Freud, né, a fase anal ali, quando a criança entre 1 ano e meio e 3 anos, que ela começa o cérebro a reter, né, a consciência de retenção das fezes, ela viveu num ambiente muito rígido, de atribulado, né, problemas aí do ambiente que a criança cresceu, há uma tendência de na vida adulta ela ter problemas de retenção no sentido de avareza. E uma das características que eu cito no vídeo também é a teimosia, é a obstinação. São características de pessoas que sofreram muito na infância com um autoritarismo, com um ambiente de rigidez, atribulado por conflitos. Então isso acontece, isso se reflete, os impactos são refletidos na vida adulta. Obstinação, teimosia, avareza, né? Então, o ponto que a gente quer trazer para você aqui refletir, o objetivo é trazer você a refletir, é fazer você pensar, é fazer você chegar a conclusões ponderadas, é que é muito, por que eu vou dizer que é muito raro? Pode acontecer? Pode, mas não é o comum que pessoas se tornem sábias por si mesmas, sozinhas, né? Uma coisa é a pessoa ser autodidata, ela pode ter uma capacidade, um QI um pouco acima, e ela estudar qualquer matéria específica e ela se tornar muito boa naquilo sem ter um professor. Isso acontece. Eu conheço pessoas autodidatas, em algumas coisas eu me considero autodidata. Mas quando a gente fala de caráter, de autoridade, de unção, eu acredito, e eu vou justificar a minha opinião, que
é quase que impossível. Quando eu digo quase que impossível, porque amanhã pode aparecer aí um caso raro, uma exceção, mas é quase que impossível você desenvolver sabedoria, maturidade, mansidão, sem que você ande em sujeição. Agora vamos falar dos níveis de sujeição de forma, não forma técnica, mas de uma forma que você possa compreender. Eu gosto de contar relatos para fazer com que você enxergue a cena do que eu estou propondo. Então, você vai ver na Bíblia e você vai ver na história que todos os homens diferenciados, mesmo que alguém que ele andou antes fosse alguém anônimo, ele precisou andar com alguém e construir uma identidade antes que ele entrasse efetivamente naquilo que tinha, não que seja provavelmente, mas aquilo que há proposto para a vida dele, né? Alguém pode estar assistindo, pode pensar que não existem propósitos perfeitos, mas segundo a Bíblia a gente crê que Deus criou o propósito e depois a pessoa específica para aquele propósito. Então havia um propósito para Davi e Davi nasceu para aquele propósito. Havia um propósito para Paulo e Paulo nasceu para aquele propósito. Assim é com você. Existe um propósito perfeito e você nasceu para esse propósito. A sua vida se torna plena quando você amadurece a ponto de entender esse propósito e andar nele. Então, você vai conhecer pessoas que elas estão avançadas em alguma área ao qual você quer evoluir, e você vai precisar se desfazer da sua autonomia, da sua autossuficiência, para aprender daquela pessoa até o período que você tenha formado uma maturidade, uma autoridade naquele assunto ou naquela unção, para que você possa passar para a próxima fase e desenvolver um trabalho com convicção, com certeza, com segurança, fluindo na sabedoria. Então, eu estou falando, esse é um conteúdo parte da mentoria para ajudar algumas pessoas que elas estão a todo momento tentando conhecer coisas novas, não se tornam autoridade ou especialista naquilo, num assunto específico ou numa área específica. Elas ficam pulando de galho em galho. Um dia elas estão fazendo de um jeito, outro dia elas estão fazendo de outro. Um dia elas estão falando que é de um jeito, outro dia elas estão dizendo que é de outro. Eu vejo o exemplo da teologia mesmo. Tem pessoas que elas leem um livro e elas optam por aquela teologia porque elas entendem que ela é mais adequada ao que o raciocínio dela entende, faz mais sentido ou é mais coerente. E elas adotam aquela doutrina como a verdade absoluta para a vida delas. Isso acontece com todos nós, tá? Todos nós passamos em algum momento por esse período, alguns saem desse período de imaturidade, outros permanecem por muitos anos, outros até o final da vida. Então a sabedoria está no fato de você caminhar com pessoas que são mais sábias e pessoas que já andaram e experimentaram coisas que você não experimentou dentro daquilo que você quer andar. Você pega na Bíblia, no Antigo Testamento, você vai ver Elias e Eliseu é um exemplo, né? Eliseu andou com Elias, foi treinado por Elias, depois ele herdou o ministério profético de Elias, Eliseu. Você vai ver no Novo Testamento que os chamados, né, os apóstolos, eles andaram com Jesus por um período, eles foram treinados para que eles fossem enviados. Depois Timóteo andou com Paulo, e Paulo treinou Timóteo. Depois, quando Paulo morreu, Timóteo ficou como pastor de Éfeso. Então você vai ver que todo mundo se sujeitou a alguém, a um mestre, a um pai na fé, ou um pastor, ou um especialista em alguma área, né? Você vai ver, por exemplo, hoje no Brasil tem aí as pessoas que hoje exercem posicionamentos intelectuais dentro das suas profissões, e eles mesmos dizem, eu
fui aluno do Olavo de Carvalho, eu fui aluno de tal pessoa. Isso como uma referência. A pessoa que sentou para ouvir o Olavo de Carvalho, né, ela ouviu ele por anos, teve ele por mestre, aprendeu com ele, cresceu dentro do entendimento, ouvindo ele. Essas pessoas, estou dando um exemplo aqui, tá? Não tome o meu comentário por partido. Isso aqui é um comentário relacionado ao princípio do mestre e do aprendiz, tá? E aí, essas pessoas, todas as pessoas que se sujeitaram de coração aberto, rendidas a aprender, que deixaram um pouco as suas bagagens de lado para ouvir alguém que tinha muita coisa para dar, essas pessoas nas áreas em que eles atuam, eles são diferenciados. Isso você pode pegar aí também em outras áreas. Aí você pode procurar na internet, você procurar alguém que é referência, ele vai ter alguém que era uma referência, que ele andou junto e foi aprendiz dessa pessoa. Pode ser em qualquer área. Assim também é no ministério. Qual é a dificuldade hoje, onde tem acontecido muita mistura, muita bagunça na questão de como funciona, né, o evangelho, como viver os princípios cristãos. Porque muitas das vezes nós temos dificuldade de desfazer das nossas convicções, que muitas das vezes são mais obstinações do que certezas. Por que obstinação? Porque a obstinação cega. A pessoa obstinada, ela é cega. Ela anda igual, né, um jumento, quando tem o tampão assim, a pessoa anda assim. Ela não tem percepção de ambiente, ela não tem percepção de opinião. Ela é cega. Então a pessoa ela se torna obstinada com as suas convicções, porque o ego fala mais alto do que a percepção. Então, a necessidade de aprovação, o nível de rejeição que a pessoa é tão grande, que se ela demonstrar que ela não sabe, ou que ela tem dúvida, ou que ela não é capaz de fazer aquilo momentaneamente, ela assimila essa ideia como uma vulnerabilidade, uma fraqueza, uma incapacidade que diminui, ela se sente diminuída por causa do ego. Se eu entendo isso, fica mais fácil para que eu me posicione, mesmo com dificuldade, em me sujeitar a alguém e colocar os meus conhecimentos que eu trouxe até aqui de lado. Eles não precisam ser anulados, tá? Eles precisam ser colocados de lado para que eu receba a plenitude daquela pessoa que às vezes eu mesmo busquei ela para me ajudar. Ontem eu estava participando de uma sala, eu faço uma mentoria com um casal, que nós somos aliançados com eles, que vocês devem ter visto aqui já na plataforma, o Marcelo e a Thalita faz, mas eu faço um curso por fora com o pessoal, e nessa sala tinha uma moça que ela veio para esse curso para resolver um problema da vida dela. E quando foi dada a oportunidade para ela na sala de resolver o problema dela, foi dado aí, ela falou, quase 20 minutos da aula, até mais. Ela já começou a defender o conhecimento dela como solução daquele problema, né? E todo mundo ali, eu inclusive, na sala, todo mundo ali é receptivo, todo mundo simpático, né? Não é um clima, é um clima legal. Mas qual seria a pergunta sábia para essa pessoa? Se você já tem a resposta, o que você está fazendo aqui? Porque você pagou para estar aqui, se você já está apresentando para nós aqui a resposta do seu problema. Então, muitas vezes, irmãos,
a dificuldade das pessoas encontrarem o trilho da coisa é o ego. No final, essa mulher começou a falar das terapias e das metodologias dela na sala como solução para os nossos problemas, sendo que ela pagou para estar ali para resolver o problema dela. Olha o nível, às vezes, quando eu digo cegueira, eu não quero falar, não estou falando isso aqui como uma forma pejorativa, nem diminuindo a pessoa. Mas às vezes o ego da pessoa é tão inflamado. Por que inflamado? Veja só, machucado inflama. A pessoa ferida inflama. Então, o ego dela é inflamado porque ela é ferida. E isso se torna, em algumas situações, não pareceu, pela forma muito educada que ela conversava, não pareceu que era arrogância, mas se torna arrogância. Porque se torna uma superioridade forçada, uma necessidade de aprovação, uma necessidade de estar certo. Só que você entrou num ambiente buscando ajuda e de repente você se oferece como ajuda. Essa pessoa, ela não consegue ter um mestre, ela não consegue ter um pastor, um pai na fé, um profissional de alguma especialidade para ajudar ela não vai conseguir. Ela acaba se tornando supostamente autodidata, porque ela vai tentar sempre se completar nela mesma. Então, às vezes nós que somos cristãos temos mais facilidade de justificar esse desvio, porque a gente fala assim, não, eu tenho o Espírito Santo, eu não preciso de ninguém, né? A própria declaração, ela já é de altivez, ela já é de autossuficiência. E o que eu quero trazer aqui para vocês é um caminho para o que Jesus propôs para nós. Ele nos propõe diariamente, todo dia ele propõe para mim. Olha, aprendei de mim que sou manso e humilde. Jesus, sendo Deus, se desfez da glória, né? E ele veio entre nós, ele andou como homem, então ele se humilhou. Você não vai ser exaltado quando você é humilhado, você se humilha. A Bíblia diz assim, ela não diz os que são humilhados serão exaltados, ela diz o que se humilha será exaltado. Quem se humilha. E às vezes a pessoa pensa que humilhação é passar vergonha, é você se sujeitar nos lugares a passar vergonha. Não, se humilhar é se fazer menor de verdade. É entender que tem alguém que tem algo que você não tem e você precisa daquilo. E se sujeitar àquela pessoa. Porque os judeus, eu não entendo quase nada de cultura judaica, mas a gente lê livros que contam relatos e relacionam, né, com a cultura judaica, e eles falam, por exemplo, Paulo estudou aos pés de Gamaliel, porque a família colocava os filhos para estudar com um mestre, né, um rabino. E Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Então, para Paulo, como ele se tornou um cara muito bem formado, muito bem instruído, ele aprendeu todo o conhecimento da época, né, na linha da religião, do judaísmo, de história, de línguas, né, filosofia da Grécia, tudo ele aprendeu tudo que podia aprender. Então, para ele foi muito difícil ele sujeitar. Quando eu digo sujeitar, é ele caminhar por um período com os outros apóstolos. Claro que o plano de Deus era espalhar os apóstolos para que alcançasse o máximo de territórios possíveis. Mas quando você lê o relato da carta lá de Gálatas, capítulo 1 e capítulo 2, você vê o posicionamento, que é o início do ministério de Paulo, você vê o posicionamento um pouco altivo de Paulo, porque ele se considerava superior aos outros apóstolos por causa do conhecimento que ele tinha. Então era difícil para ele sentar com Pedro, com Tiago e aprender alguma coisa deles, né? Então, eu acredito, agora vamos tirar a parte bíblica, eu não estou interpretando a Bíblia, eu estou falando aqui pela minha vivência no Evangelho, eu acredito, porque tem coisas que a gente começa a entender na Bíblia depois que você começa a viver de verdade a vida cristã. Eu acredito que pelo menos 1%, eu não vou nem dizer muito, mas 1% ou 2% do sofrimento que Paulo enfrentou, porque ele enfrentou muito sofrimento na jornada dele, então vai de 100%, 2%.
Eu acredito que foi por causa da obstinação e teimosia dele em relação à autossuficiência. Porque quando você lê as cartas da Bíblia de forma cronológica, você vai ver que ele foi sendo quebrantado ao longo dos anos pelas experiências e a vida com Deus. Então eu conheço pessoas que eu e minha esposa têm se esforçado para ajudar essa pessoa a encontrar pelo menos o caminho do fluir da jornada de fé. Tem áreas que a gente às vezes dá uma palavra de sabedoria para a pessoa que a gente não é especialista naquela área. E a gente conta com a verdade da Bíblia e com o Espírito Santo. Mas eu também sei recomendar às pessoas que procurem alguém que naquela área ele é autoridade. Mas hoje eu percebo que, talvez pela internet, pelo Instagram, né, muito curso disponível, inclusive gratuito, vídeos do YouTube, as pessoas têm uma tendência de saber tudo. É muito complicado hoje para você ser alguém que ensina ou que pastoreia, porque as pessoas elas têm o cérebro, pelo excesso de informação diária que a pessoa absorve, principalmente pelas redes sociais, acaba que a pessoa cria uma ideia, né? Ela cria uma sensação de que ela tem a resposta para tudo, mas ela não tem. A prova você vê na vida real. Então, por exemplo, por que ao longo do período da minha jornada de fé eu errei muito na área financeira? Porque eu não tinha conhecimento, experiência, e eu demorei muito tempo para escolher um mestre para me dar o que eu estava procurando. Porque como eu fui uma pessoa de ler muito, de estudar muito, quando eu encontrava alguém que podia me dar a solução, e em vez de eu caminhar com aquela pessoa 1 ano, 2 anos, e organizar minhas finanças, aprender a fazer investimento, que provavelmente hoje eu teria mais imóveis, mais recursos, já estaria com uma vida estabilizada, quando escutava alguém que queria me ajudar, eu já tinha, eu fazia como aquela mulher da sala ontem. Eu apresentava para ela um pouquinho da minha sabedoria para a gente ver se ficava pelo menos no 0 a 0. E eu não demonstrar para aquela pessoa que eu estava por baixo, ou que eu não sabia o que eu estava fazendo. Só que na minha área financeira, realmente, eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Eu não sabia investir, eu não sabia comprar e vender, eu não sabia organizar a minha coisa simples, né? Organizar o alvo financeiro, a meta financeira. Eu sabia a matemática da coisa, mas eu não sabia a aplicação. Só que eu não queria ficar por baixo. Por mais que durante a minha vida eu tive mestres nas áreas que eu escolhi, por exemplo, os lugares que eu frequentei e os pastores que eu tive, eu aprendi o máximo que eu pude deles. Talvez, não sei se eles têm essa consciência, mas eu realmente desfiz porque os lugares que quando eu cheguei nas 2 ministérios que eu fiz parte, quando eu cheguei no primeiro, eu não tinha muito conhecimento do evangelho, da vida cristã, porque eu era novo na fé. Mas eu tinha muito conhecimento acadêmico. Então, se eu não me desfizesse daquilo, eu não teria como aprender nada como eu aprendi. Em 4 anos de missões, eu considero que eu aprendi o que eu poderia aprender talvez em 20. Porque eu fiquei 4 anos andando com pessoas que eram ligadas nisso, ouvindo, observando, aprendendo, no limite da minha maturidade. Porque quanto mais maduro você fica, mais objetivo você fica, então você consegue tirar as informações de forma melhor, aquilo que você precisa, do que as pessoas têm para te ensinar. Depois, no outro ministério que eu fiz parte, no Mato Grosso, a mesma coisa. Eu já tinha viajado, já tinha conhecimento missionário, já era formado em missiologia, já tinha lido 350 livros que eu tinha na minha biblioteca lá em Pernambuco, já tinha viajado em missões, conhecido missionários, missões internacionais, que eu falo assim, de agências missionárias.
Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei nesse ministério 6 anos, e eu fiquei 6 anos como aprendiz, né? Inclusive eu acredito que nesses 6 anos eu nunca compartilhei algum entendimento com o meu pastor. Não que não pudesse, ou que você não deva fazer isso com o seu pastor. O que eu quis dizer é que eu entendi que eu estava ali como aprendiz. Era algo que eu queria conquistar para mim. Eu queria crescer na fé, eu queria crescer na unção, eu queria crescer na autoridade. E uma vez, a primeira vez que eu fui lá no Mato Grosso, esse meu pastor falou assim: o ouvido é uma semeadura, aquele que não ouve nunca será ouvido. E eu vejo muitos pastores que eles querem que a congregação honre eles, que a congregação dê valor no que eles falam, que a palavra dele tenha peso, mas eles não dão honra a líderes, eles não dão honra a mestres, eles não dão honra, eles não têm ouvido. Eles têm o ouvido, o comichão, é quando você ouve já preparando o que falar, porque não está fluindo o que entra, né? O que entra está só atiçando o que você quer falar. E isso é um dos maiores problemas que nós temos para aprender, é que você quer plantar sua visão no lugar que Deus te coloca para você receber. E às vezes a gente quer, a todo momento a gente pensa, eu escuto muito isso também de alguns irmãos, a gente tem que ouvir tudo e reter o que é bom, né? As pessoas pegam os versículos da Bíblia e elas aplicam para aquela circunstância delas como uma justificativa de algo que está completamente fora do princípio e fora do contexto, né? Quando você procura um mestre, quando eu falo mestre, é alguém que vai te ensinar alguma coisa, pode ser um pastor, pode ser um professor, pode ser uma pessoa que você vai andar com ele por um período, para ele te trazer para um outro nível. Quando você procura essa pessoa, se você procurou ela, como fazer assim, você deve supor que ela tem algo para te dar, porque o que eu acho interessante, eu que sou professor também, às vezes, em algumas situações, nas salas, né, que a gente ensina, a pessoa te procura e ela quer te ensinar. Ela te procura como um professor, como um mestre, como um pastor, ou como uma autoridade em algum assunto, e no meio do trajeto, por causa desse ego inflamado, e o ego inflamado eu expliquei, é por causa da ferida, às vezes de rejeição, né, de abandono, de coisas da infância, ou durante também a jornada, né, da pessoa. Tem muita gente que foi machucada na própria jornada ministerial, eu fui, mas eu entendo que porque algumas fragilidades mal resolvidas da minha vida, quando eu me converti, eu levei isso e aconteceu de eu me machucar ao longo aí da jornada ministerial. Dentro da igreja e depois do ministério, né? O ministério fala o serviço ao qual Deus nos chama. Então a ferida, ela inflama quando ela não é tratada. E a inflamação do ego, a pessoa cria uma defesa. E muitas das pessoas na igreja, a defesa delas, no caso das igrejas mais voltadas para o estudo, por exemplo, os reformados, que são pessoas muito ligadas ao academicismo, à intelectualidade, a defesa deles é a intelectualidade. É o cara que começa a estudar e cria uma personalidade de autoridade como uma defesa. Então você vai conversar com a pessoa, ela pauta a identidade dela no conhecimento e não em quem ela é em Cristo. Já as igrejas da linha mais pentecostal, que estão mais ligadas ao sobrenatural, aos dons, as pessoas procuram um dom específico, por exemplo, a profecia, né? As pessoas que têm um dom profético, às vezes, difícil falar isso, mas às vezes acaba sendo as pessoas que dão mais trabalho na igreja, porque elas começam a ter visões, porque é parte do dom, elas ouvem o Espírito Santo com mais clareza, elas têm sonhos proféticos, elas têm profecia, e aí a pessoa começa a fazer isso de forma desgovernada, sem ter maturidade, sem ser curada,
sai machucando as pessoas, começa a querer controlar a vida das pessoas por profecia, porque Deus está mandando você fazer isso, porque eu vi isso, porque eu vi aquilo, e começa, então essa pessoa ferida e imatura, na verdade, como eu dizia na época da faculdade, né, nos primeiros anos de faculdade, tinha um amigo meu que falava, é igual uma metralhadora na mão do macaco, né? Você entregou a metralhadora na mão do macaco, pode acontecer qualquer coisa. Ele pode apertar o gatilho ali e você não sabe para onde vai o tiro. Então tem pessoas que com os dons que ela recebeu de Deus, por ela não se dispor a caminhar numa jornada de amadurecimento, com uma pessoa mais experiente, porque claro que é ideal que você caminhe com uma pessoa que tem mais ou menos o seu perfil, porque você vai seguir por aquela jornada. Mas às vezes os profetas precisam de mestres, porque por eles terem muito desenvolvido o sensorial, por exemplo, a visão, a audição, eles acabam desconsiderando os fundamentos. E aí, é como a gente falou aqui, é uma metralhadora na mão do macaco. Porque o que nos permeia na jornada, o que nos permite, aliás, caminhar para a sabedoria e para a maturidade, são os princípios e os fundamentos. Então, por exemplo, o princípio da sujeição é o que vai te levar à humildade, que você vai aprender do mais velho, do mais experiente. A unção, ela cresce de forma progressiva. E a unção, ela cresce no nível da sujeição. Então, a unção, a autoridade, elas crescem na proporção de que você vai sendo mortificado. Porque você vai encontrar a humildade, ela é uma característica aliás, característica já vem de caráter, né? Então, a humildade é o caráter de Cristo. Por isso que ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. Se a humildade é o caráter de Cristo, para você alcançar o andar na humildade, é o que Paulo falou, não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Você é mortificado, o seu eu é mortificado e a presença e a identidade de Cristo em você manifesta. Então, assim você anda em humildade. Hoje, né, eu falo hoje porque é a minha geração, eu não sei as outras gerações, é muito complicado essa questão de sujeição, porque vocês têm visto aí na internet, narcisismo, controle, manipulação, abuso de autoridade, sabe? Então, existe isso realmente, tá? É algo difícil, você precisa encontrar alguém que ande aí numa moderação de entendimento da autoridade, porque ter autoridade sobre pessoas não é mandar na vida das pessoas como um mundo. Jesus disse assim, ó, no mundo os governantes dominam sobre pessoas, mas no reino de Deus não é assim. Aquele que quer ser o maior se faça o menor. Então como que você se torna o maior? Jesus deu a receita, se fazendo o menor. Para você se fazer o menor, você vai ter que encontrar alguém e se fazer o menor que ele. Se fazer porque se você procurar alguém que está na sua frente, você talvez não enxergue essa pessoa na sua frente, mas você só vai receber da unção e da autoridade se você se fizer menor. Eu conheço pessoas, quando eu falo aqui conheço pessoas, eu estou querendo dizer assim, é a forma de pensar de cada um. Aqui eu estou apresentando a minha, é como eu enxergo. Tem pessoas que elas não conseguem passar por esse processo. Então elas começam a descredibilizar os 5 ministérios. Ah, não tem esse negócio de 5 ministérios, todo mundo é igual, todo mundo é irmão. Isso aí é igual para todo mundo, porque Deus ama todo mundo igual e tal. E na questão de como somos vistos por Deus, todos somos iguais, porque somos filhos, amados iguais. Mas quando você fala de ministério, você está falando de função, porque quando você é chamado, você tem uma operação de dons específicos para o que você foi chamado. Então essas pessoas começam a desconsiderar isso, porque elas precisam enfraquecer princípios bíblicos para justificar o posicionamento delas. Eu não preciso de pastor, porque todo mundo é igual. Eu não acredito no negócio de sujeitar ninguém, eu sou sujeito ao Espírito Santo. Aí elas usam aquele versículo de Gálatas que
se você foi livre, né? A vida no Espírito, verdadeiramente você é livre, que não se sujeitava novamente. Mas assim, está falando da lei. E também você não deve se sujeitar a abuso de autoridade. Mas você andar com um mestre, como Paulo fez com Gamaliel, como hoje você vê líderes que andam em autoridade, eles tiveram o posicionamento de sujeitar alguém até que fosse manifesto na vida deles a plenitude da chamada deles, que é aquela vocação aonde a pessoa tem segurança, tem maturidade. Não significa que ela não vai errar mais ou que ela está pronta, mas que ela está apta a iniciar com certeza, convicção, com visão, com direção daquilo que Deus chamou ela para fazer. Então eu falei aqui muita coisa ministerial, mas você que está assistindo, você é empresário, você é pai, isso se aplica. Isso se aplica, porque Deus criou o homem e a mulher, o homem tem filho e o pai é uma autoridade sobre o filho, porque o princípio de autoridade é que forma as pessoas, é o princípio de autoridade que forma. Quem não se sujeita a esse princípio, ele vai fazer o que ele quiser, porque o dom foi dado, ele vai fazer, ele vai pregar, ele vai ensinar, ele vai orar, as pessoas vão ser curadas, mas ele está andando fora do princípio da maturidade. Porque se você é maduro, ou você não é maduro, mas o seu desejo é amadurecer, porque o imaturo tem que existir algum tipo de humildade no coração dele para ele dizer assim, eu sou muito imaturo. Um pouco de humildade. Porque geralmente, um dos fatores da imaturidade, né, é a falta de humildade. A pessoa imatura, ela se vê madura, mas as ações é que nos denunciam. Então, muitas vezes na minha vida, naquele momento eu estava me achando uma pessoa madura naquilo que eu estava fazendo e o resultado provou que eu não era. O resultado provou a imaturidade, porque é a forma como você reage a uma circunstância fora do seu controle. Então, geralmente as pessoas que querem andar nisso, elas não aceitam a sujeição, mas justamente por esse ego inflamado, por causa dessa machucadura no caráter da pessoa, ela começa a arrebanhar pessoas para ela controlar, para ela colocar sob o controle dela, porque é o reflexo da ferida. Então você vai perceber uma coisa, você vai lembrar de alguém aqui agora, você vai falar assim, nossa, fulano não tem pastor, ou ele não tem patrão, no sentido de que ele nunca quis aprender com ninguém, nunca se sujeitou ao pai dele, à mãe dele, não honra pai e mãe. Mas, geralmente, essa pessoa ela é rígida na hora de coordenar ou governar alguma coisa. Seja na empresa, seja na família. Às vezes, por exemplo, um cara que é muito duro, que ele não sujeita a ninguém, ele vai ser duro e rígido com a esposa, ele vai ser duro e rígido com os filhos. Porque é o que está dentro do coração dele, é a fratura ali, é a machucadura. Então, porque quando você é humilde, você se sujeita a um aprendizado e você não vai... Porque, quem exige honra já está num lugar assim de entendimento, está no limbo. Ela não entendeu nem para um lado nem para o outro. Porque a honra, eu não exijo, eu não peço, a honra eu dou. Eu dou a honra a alguém, olha que interessante. Como que você constrói uma vida de ser honrado? Ser honrado pelas pessoas, por quem você pastoreia. Honrando pessoas, você honra seu pastor, você honra sua mãe, você honra seu pai, você honra uma pessoa que está te ensinando. Honra como? Reconhece essa pessoa. Reconhece o quê? Quem ela é. Seu pai, a autoridade máxima da sua vida antes de você casar é seu pai. Depois que você casa, ou depois que você fica maior, você honra seu pai por reconhecimento. Você não é mais por obediência, porque depois que a pessoa fica maior, ela tem que tomar as próprias decisões. Ela não vai ficar, pai, posso fazer isso, posso fazer aquilo, até os 18 anos. O pastor é a mesma coisa. Enquanto você não está desenvolvendo seu ministério em plenitude, você não está cheio da experiência, da convicção, não é que você vai obedecer, eu posso fazer isso. Não é isso, mas mesmo que você erre, você segue a instrução. Por quê?
Porque ele está te colocando numa plataforma, aqui assim, ó, que depois você vai exercer o governo por você e com o Espírito Santo. Ele só está te puxando para um lugar de maturidade, onde depois, se esse pastor, se esse seu líder, ele for uma pessoa saudável emocionalmente, não é uma pessoa carente que quer governar a vida dos outros, ele vai falar assim, entendeu aqui, ó, tá firme? Tá firme? Tô firme. Então agora vai. Vai e anda agora na convicção da sua unção, da sua vocação. Então ele vai te levar para uma plataforma de maturidade. E a partir dali ele vai... Se ele é saudável, ele vai fazer isso com você. Ele vai falar assim, ó, eu entendo que nesse momento aqui, ó, você está apto. E esse princípio de autoridade, ele funciona no Espírito, porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E ele funciona na verdade, em cima da verdade. Então, quando você quebra esses princípios, em termos de você ter dificuldade de, sabe, por exemplo, eu sou professor e o que eu tento trazer para as pessoas é algo que eu tenho certeza que aquilo é efetivo. Por quê? Porque você não pode usar as pessoas de cobaia. Ah, eu vou ensinar um negócio para a pessoa que eu não sei se é assim, aí se der certo, legal, se não der certo. Você não vai fazer experiência com as pessoas, experiência você faz com a própria vida. Então você vai vivendo, amadurecendo, experimentando. Então quando você experimentar, você enxerga o cenário de uma forma diferente que a pessoa imatura ou novata está enxergando. Mas é o que eu disse no começo, para encerrar, para a gente concluir, no começo. Por causa de internet, todo mundo acha que é maduro, todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que já entendeu tudo, que está apto para fazer as coisas. E isso não impede que as pessoas façam. Elas são livres, como eu fui livre para fazer. Só que cada pisada errada que alguém que influencia vidas dá, ela causa prejuízo para as outras pessoas também. Então, eu preciso pensar nisso. Quando a gente casa, as nossas decisões erradas influenciam toda a nossa casa. Quando você abre uma igreja, todas as suas decisões erradas vão influenciar em todo mundo que faz parte da sua igreja. Quando você abre uma empresa, todas as suas decisões erradas vão influenciar em todo mundo que trabalha na empresa. Então a gente precisa pensar nisso. É melhor eu ser sábio e humilde, né? Porque muita coragem e ousadia sem sabedoria, ela se torna tolice. E você fica a todo momento causando prejuízo para a sua própria vida e causando prejuízo para quem está ao seu redor. Porque todo mundo de alguma forma é impactado. Ou seja pelo prejuízo, ou seja pelo atraso que eu ou você possa causar, né, no meio do caminho. Então tem muito conteúdo na plataforma relacionado a isso que eu falei aqui, tá? Tem de honra, de unção, vários outros conteúdos que você pode relacionar ao que eu falei aqui no vídeo, mas aqui no vídeo é para despertar, é para você decidir se essa é a primeira mentoria que você está fazendo, ou se você já fez outra e está fazendo isso agora. Entenda o seguinte: não procure alguém para te mentorear ou para te ajudar se o seu coração não se esvaziar para você aprender. Porque se você vier cheio de bagagem, se você vier cheio de convicção, você vem fechado para receber o que Deus às vezes quer trazer para você através da vida dessas pessoas. Então essa é a minha sugestão para você. Espero que você aproveite essa mentoria, que seja um divisor de águas para a sua vida, e que Deus abençoe e que o Espírito Santo possa revelar esse conteúdo no seu coração. Deus te abençoe.